honra recebê-lo, pastor Marins. O pastor Heraldo vai fazer a apresentação. Pastor João Fraga, não faça mais isso não. Quando o irmão quiser que eu apresente um orador da estirpe do pastor Vanderlei, me avise com antecedência, que aí eu vou usar o melhor terno, a melhor gravata, a melhor camisa e o melhor sapato. Apresentá-lo à paisana é algo muito feio. Bom, o pastor Vanderlei Marins, ele é natural do estado do Rio, uma cidade chamada Amontado. Lá tem uma igreja centenária quase, Igreja Batista de Amontado. Fez o seu curso bacharel em teologia, no Seminário de Campos, fez outros cursos graduados em teologia. Ele, por N vezes, foi presidente da Convenção Batista Fluminense. Ele foi pastor da primeira Igreja Batista de Cabo Frio, por alguns anos, e agora já há alguns anos é pastor da primeira Igreja Batista de Alcântara. Pertenceu à diretoria da convenção e nessa escala de crescimento, hoje é o nosso Papa, é o nosso presidente. Ele é um dos poucos pastores no Brasil que tem o seu nome elevado à segunda potência, Vanderlei Batista, Batista de nome e Batista de coração. E é esse homem que vai nos falar, Vidal está rindo, sobre doutrinas batistas. Que Deus o abençoe na sua palavra agora, que possa nos inspirar e nos trazer boas diretrizes nesse trabalho, nesse cuidado que a convenção vai tendo em voltar às suas raízes, aos seus princípios, cada vez mais firmando isso junto às igrejas. Deus o abençoe, pastor. Muito obrigado. Quanto tempo ele tem? A tarde toda. Até às 6. Quero agradecer o convite para estar aqui com os irmãos nesta tarde, dizer da minha alegria em rever os colegas, os irmãos, e compartilhar sobre um assunto que é bastante complexo e desafiador, a autonomia da igreja. Interessante que temos observado que geralmente os grandes conflitos na vida eclesiástica, conflitos existentes na dinâmica das igrejas, geralmente é mais motivado por lideranças do que pelo próprio povo. É exatamente aqui que desejo chamar a atenção minha e dos irmãos para olharmos este assunto não com o nosso coração voltado aos cismas, às divisões, mas à amabilidade cristã. Quando nós colocamos em prática o exercício da piedade, quando tratamos das coisas de Deus e o fazemos com devoção, com respeito, seguindo os preceitos da própria palavra, as coisas ficam bem mais fáceis. Alcançamos objetivos, alcançamos de forma melhor, de maneira muito mais eficiente, os objetivos. Na minha vida pastoral, eu aprecio muito um texto que está em 1 de Pedro, capítulo 3. Não vou ler este texto, apenas nesta parte introdutória. Aprecio muito este texto, 1 de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Ali o apóstolo leciona
que o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Entendo que em todo o trato envolvendo gente de Deus, que concorda comigo e discorda de mim, a minha postura deve ser esta: uma boa atitude para com Deus, temor. Uma boa atitude para com as pessoas, mansidão. E uma boa atitude para comigo, consciência tranquila e limpa. Imagino ser este o ideal para tratarmos dos assuntos do Senhor. Uma outra observação que tenho procurado pautar-me por ela, encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E ele diz, no capítulo 6, os 3 primeiros versículos: meus irmãos, se alguém ou algum homem for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O trato deve ser sempre este: olhar, tratar, agir com espírito de mansidão, porque hoje eu estou aqui, amanhã posso estar ali. E se eu olhar e tratar com mansidão e com generosidade, alguém também fará isto comigo e por mim em algum momento em minha trajetória. Tenho passado por algumas lutas muito grandes. E certo dia, no auge de uma grande dificuldade, eu recebi uma pessoa e ela veio orar comigo, uma ovelha. E ela me disse assim: pastor, eu hoje vim trazer para o irmão um pouco das lágrimas que o irmão me emprestou quando eu muito precisava. E disse: nós estamos aqui para abençoar o irmão, porque pelo irmão temos sido bastante abençoados. Não estou relatando isso com outra finalidade, senão de dizer aos irmãos e a mim mesmo que tudo que nós não queremos que os homens nos façam, não devemos nós fazer a eles. E tudo que nós queremos que eles nos façam, devemos nós também fazer a eles. Quando nós militamos na causa de Deus, com esses propósitos, ou referendados por esta verdade, essas diretrizes, a mim me parece que caminhamos mais tranquilamente e de maneira mais exitosa, porque não é bom um clima que não seja de cordialidade. Não é bom um clima que não seja de progresso, de bênçãos, de bem-estar. Mas é óbvio que nós temos os ajustes e precisamos nos deparar com os ajustes e precisamos empreendê-los também, mas devemos fazer isso com certeza, observando o que nos diz a palavra do nosso Deus. Quero convidá-los à leitura
no capítulo 11 do livro dos Atos do Espírito Santo, por nós chamados de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 19 até o 26. É o texto que vou ler para as considerações sobre o assunto neste momento. Assim nos diz a palavra de Deus, Atos 11, 19 até o 26. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Nosso Deus, Pai bondoso, nosso amigo, te agradecemos por tua presença agradável, maravilhosa em nós. Te agradecemos pela salvação em Cristo, porque somos igreja do Senhor. Ajuda-nos a nos mantermos firmes em nossas convicções, em nossa fé, ó Deus, servindo ao Senhor à luz da tua palavra. Livra-nos, ó Deus, dos atalhos, livra-nos, ó Deus, dos problemas, das lutas, Pai Santo, que possamos corresponder com o Senhor, que a nossa prática seja uma prática que evidencie a grandeza da tua palavra, mas também, ó Deus, dá-nos um espírito de mansidão para tratarmos das coisas do Senhor, na dependência do Senhor, no desejo de que todas as coisas sejam para a glória do Senhor, teu nome exaltado e o teu evangelho prosperando para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Abençoa as igrejas aqui do campo carioca. Abençoa, Senhor, os líderes, os pastores. Abençoa, Senhor, todo o teu povo que nesta convenção tem servido ao Senhor e proclamado, ó Deus, o teu evangelho e, ó Deus, de forma comprometida contigo. Nós entregamos os teus filhos aos teus cuidados e pedimos-te as bênçãos dos céus sobre eles. Oramos, ó Deus bondoso, em nome de Jesus. Amém. A autonomia da igreja. Este é um assunto
bem complexo, até porque nós não encontramos nenhum tratado sobre o assunto no âmbito denominacional. Esse assunto autonomia é discutido dentro do aspecto cooperação entre as igrejas ou cooperação das igrejas. A igreja do Senhor é o que há de mais precioso neste mundo. A igreja é a comunidade dos santos de Deus, daqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador e Senhor, onde o Espírito habita, onde o Espírito, além de habitar, dirige e cela, motivando a comunhão cristã. A igreja é muito mais do que uma instituição humana. É também muito mais do que uma organização social para agregar interesses e projetos de pessoas. A igreja é de origem divina. Começou com Deus. Instrumentalizou-se com a chamada de Abrão, Gênesis 12, e tomou forma visível no dia de Pentecostes, Atos 2, sendo então expressão do reino e vitrine de Deus no mundo. Na dinâmica do Novo Testamento, a igreja do Senhor, ela é autônoma, ela não está vinculada como apêndice da igreja primitiva, conquanto existisse entre elas um forte elo de amor cristão, de cooperação e de interesse pelo progresso do Evangelho. À luz dos ensinos do Novo Testamento, com certeza, não existe uma igreja modelo, uma igreja padrão. Todas as igrejas são livres e autônomas, porém, ligadas pelo vínculo do Calvário e pelo desafio da missão deixado pelo mestre da Galileia, Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. As igrejas, elas possuem peculiaridades que as tornam diferentes umas das outras. Se nós olharmos a igreja de Jerusalém, vamos perceber as suas incursões para o progresso do reino, mas também vamos observar que ela estava bastante embasada na totalidade dos ensinos ou da doutrina ou das doutrinas dos apóstolos. Antioquia portou-se como uma igreja visionária, um povo que avançou, que progrediu de uma forma excepcional, uma igreja com uma visão missionária fantástica, que se consagrou como um referencial de separação entre a fé judaica e a fé cristã. Mas podemos observar também outras igrejas, a Macedônia, por exemplo, um povo bastante generoso, Filadélfia, uma igreja que demonstrou bastante vivência com a fragilidade, mas a força do Senhor atuava em sua própria fraqueza. São, portanto, descrições de igrejas, e os irmãos conhecem bem, e toda a descrição da igreja no Novo Testamento, encontramos os fatores positivos, mas também alguns negativos. Abordagens de coisas acertadas, mas também de coisas que não foram tão bem assim acertadas. É claro que neste tempo
nós, como igreja, não estamos atentos às virtudes ou às falhas das igrejas do passado, mas devemos nos pautar como igreja hoje, no conteúdo do Novo Testamento. Devemos nos pautar como igreja do Senhor na atualidade, à luz das doutrinas do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o modelo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quanto à autonomia da igreja, algumas coisas quero destacar, nada além daquilo que os irmãos sabem. A Assembleia é o poder máximo das decisões da igreja. A igreja não está sujeita a nenhuma outra instância, ela não encontra subordinada às demais igrejas e nem aos órgãos denominacionais quanto à doutrina, à administração, ao ministério e ao patrimônio. Todavia, o mesmo Novo Testamento que nos permite assim entender e assim afirmar, mostra a necessidade das igrejas de cooperarem solidária e fraternalmente umas com as outras. Eu não devo exercer a minha autonomia para ferir a autonomia do outro. Eu não devo utilizar da minha liberdade para ferir a liberdade do outro. As igrejas, quando se associam ou quando participam de uma associação religiosa, uma agremiação religiosa ou de uma instituição religiosa, ela deve ter como pressuposto o seguinte: não dá para prevalecer a minha individualidade em detrimento da individualidade dos outros. Quando nos associamos, precisamos entender que existe um ideal da coletividade que a minha individualidade não pode ferir nem macular. É interessante que, conquanto a autonomia da igreja seja algo em relevo no contexto do Novo Testamento, também o é a cooperação das igrejas, entre elas, o respeito que deve existir entre as igrejas, os seus líderes em especial. É interessante que no Novo Testamento, dentro desta abordagem de cooperação solidária e fraternal, alguns assuntos devem ser destacados, como, por exemplo, preservar a identidade com a doutrina dos apóstolos. Vários textos, Atos 4, 15, Atos 20, encontramos este viés de possibilidade de aconselhamento, de incentivo para que seja preservada a identidade com a doutrina dos apóstolos, mas também a assistência aos necessitados, o sustento da obra missionária, a cooperação entre si, debaixo do senhorio de Jesus Cristo, para alcançar fins comuns. Agora, queridos irmãos, duas observações desejo fazer. Não dá para ser igreja nos moldes do Novo Testamento, vivendo isoladamente, vivendo como se a igreja fosse o meu estado individual, o meu gueto, a minha propriedade particular e privada. Esta visão, ela não tem respaldo no Novo Testamento, porque é contrária à natureza da pessoa humana, porque é contrária à realidade da vivência coletiva, porque, na verdade, fere o princípio básico da abordagem de Deus para o ser humano. Não é bom que estejamos solitários, sozinhos, vivendo na individualidade e somente nela. Mas também
a autonomia da igreja, ela está fundamentada na presença de Jesus, na vida do seu povo e no senhorio de Jesus para este seu povo. Portanto, não dá para viver a autonomia isolada ou de forma isolada. Precisamos comungar, participar, precisamos desenvolver um ambiente fraterno, saudável, de participação, de companheirismo, de entrelaçamento e de construção de ideais nobres. Esta é a lição que a autonomia da igreja nos oferece. A autonomia da igreja. Quero, à luz do texto indicado, fazer alguns destaques, e destaques que desejo muito compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, a autonomia da igreja, ela não é sinônimo de independência humana. Eu poderia tratar aqui da autonomia a partir da cooperação, mostrando as diversas vertentes de cooperação, o que leva à fragilidade, o que permite um envolvimento maior, que dê solidez, que solidifique. Eu poderia caminhar nesta direção, mas senti no coração o desejo de chamar os irmãos a uma reflexão comigo, neste ideal de trabalhar a autonomia no nível de amabilidade, no nível de cooperação por amor, entendendo que nós não fomos criados por Deus para cuidarmos apenas dos nossos interesses, deixando de lado os interesses da coletividade. Eu não devo olhar a igreja que sou pastor como sendo só ela o reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, ela é uma das expressões do reino. Eu preciso olhar para as igrejas do Senhor como expressão do reino de Deus e participar com elas na promoção deste reino, entendendo que eu faço parte de um corpo. E se eu, na verdade, me isolar, se na verdade agir como se apenas eu fosse o corpo, eu vou prejudicar o próprio corpo. Com certeza, quando nós entendemos a autonomia da igreja, não como um recurso para eu fazer o que eu quero, quando entendemos que a autonomia não é um recurso para que eu faça o que eu quero, o que eu entendo, a autonomia vai me aproximar muito mais do que qualquer outra coisa. Olhando aqui, percebemos que a autonomia da igreja não é sinônimo de independência humana. Versos 19 até o 22. Interessante que Antioquia, ela nos dá lições preciosíssimas. Antioquia, ela agiu demonstrando independência, ela agiu demonstrando autonomia, mas ela agiu dando lições que as igrejas brasileiras precisam aprender, que as igrejas de onde atuo precisam aprender. Imagino que as igrejas daqui também. Por exemplo, a Antioquia, ela experimentou um progresso muito grande da obra missionária. E o que ela faz? Ela sente de Deus